Durante esse mês, acontece em todo o Brasil a campanha Agosto Lilás, uma ação que busca conscientizar a população e alertar sobre o combate à violência contra a mulher. Na próxima segunda-feira, dia 7 de agosto, a Lei Maria da Penha completa 17 anos. A lei surgiu da necessidade de inibir os casos de violência doméstica no Brasil. O nome foi escolhido em homenagem à farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu agressões do ex-marido por 23 anos e ficou paraplégica após uma tentativa de assassinato. O julgamento demorou justamente por falta de uma legislação que atendesse claramente os crimes contra a mulher. Depois de quase 2 décadas, os casos de violência contra a mulher e até os casos de feminicídio no Brasil ainda alcançam números alarmantes. E é por isso que precisamos não ser apenas vigilantes, mas abraçar essa luta. E para falarmos sobre esse assunto, estamos recebendo no estúdio do Jornal de Picos a advogada conselheira seccional da OAB, a Ordem dos Advogados no Brasil, no Piauí, a doutora Andréia Macedo. Olá, doutora, boa tarde. Seja muito bem-vinda ao Jornal de Picos. Olá, boa tarde. Doutora, quando a gente fala sobre esse Agosto Lilás e a gente traz para a nossa perspectiva aqui da região de Picos, quase que toda semana, pelo menos 2, 3, 4 vezes, nós noticiamos aqui dentro do nosso telejornal casos de violência contra a mulher, casos de feminicídio na região de Picos, onde homens se sentem no direito de tirar a vida das suas companheiras, das suas ex-companheiras, porque eles entendem que a mulher é uma propriedade deles, em pleno século XXI. Explica pra gente por que essa campanha Agosto Lilás é tão importante, não só para essa mulher ter consciência de que ela tem uma rede de apoio, mas principalmente para a gente tentar colocar um fim nessa sociedade patriarcal e machista. Boa tarde a todos aqui que nos assistem. Inicialmente eu gostaria de parabenizar a vocês por estarem aqui chamando e participando da campanha Agosto Lilás. A campanha Agosto Lilás é uma campanha de conscientização sobre a violência doméstica, contra a violência doméstica, como você disse, é uma chaga, né? Na verdade, a gente tem números que são alarmantes. Não é o caso aqui da gente falar de dados, mas os dados realmente são alarmantes. No Piauí, eu estava vendo agora há pouco, em 2022, nós tivemos aí uma média de 31 feminicídios, que é morte, né, de mulheres por uma questão de gênero. Então, esses dados alarmantes precisam chamar a atenção da sociedade para conscientizar. Por que isso acontece tanto ainda? Veja, é uma estrutura, como você disse, de machismo patriarcal, que vitimiza não apenas a mulher, também, principalmente, mas vitimiza os homens, porque às vezes os homens são cobrados por uma postura, por uma dureza no caráter. Então, é muito importante aqui que a gente busque o alinhamento também, porque essa pauta é uma pauta não só das mulheres, é uma pauta dos homens. A gente precisa da consciência dos homens que eles não podem realmente e além no corpo da mulher. O corpo da mulher é uma questão do corpo, do limite, é dela, as decisões são delas. Até bem pouco tempo, para você ter uma ideia, como essa estrutura machista, ela termina por implicar na nossa forma de ver as coisas. Até bem pouco tempo, a mulher só podia votar com autorização do marido. Então, essa estrutura leva a imaginar que qualquer decisão que a mulher tome de se separar ou de namorar com outra pessoa, que o homem tenha poder sobre isso, na verdade ele não tem, isso acontece. São das relações humanas, né? A mulher tem o direito de tomar decisões por si. Então, isso vem aumentando, sabe, Kleber? Muitas vezes se questiona, é a violência doméstica que vem aumentando ou que agora as mulheres estão denunciando mais? As duas coisas.
Porque a violência doméstica, ela também vem aumentando à medida que a mulher também está se empoderando mais, está tomando mais decisões. E aí isso repercute na não preparação. Muitas vezes os homens não estão preparados para essa autonomia feminina. E é necessário que isso seja visto como uma coisa natural, que faz parte da sociedade. O que não faz parte das relações é a violência. A doutora Andréia, e que é professora também universitária, também. professora do curso de Direito, a senhora destacava muito bem esse exemplo quando se fala desse direito de votar. E hoje, se a gente for refletir, alguns estudiosos e pesquisadores, até mesmo o ato do homem dar o seu sobrenome para a mulher é um ato que vem de um costume patriarcal e machista. Isso. No passado, os homens eles precisavam ter uma mulher. A família, a sociedade dizia que você deveria ter uma mulher. E quando você tinha uma mulher, aquela mulher seria uma propriedade sua. E o que é que ele fazia? Ele passava o sobrenome dele, mostrando que aquela mulher seria uma propriedade dele. E quando a gente fala de todas essas consequências que a gente tem hoje, desse homem que se acha no direito que a mulher é propriedade dele, que quando ela dá um basta no relacionamento, quando ela está cansada dessas agressões e que ela não quer mais continuar casada com ele, ele entende, se você não for minha, você não é de ninguém. Isso. E a gente precisa trabalhar isso internamente dentro da sociedade, inclusive com as crianças. Desde cedo, criando políticas públicas dentro da própria escola. A campanha Agosto Lilás, ela vem para discutir e mostrar para a sociedade que a gente precisa ensinar esses homens de cedo. Exatamente. Essa campanha de conscientização, ela é muito necessária. Mas já tem os mecanismos legais, jurídicos para esse enfrentamento. Tem, mas ainda é preciso mais. Mas é preciso, antes disso, uma prevenção, uma conscientização, como você bem colocou, das crianças. Certas coisas não devem ser ditas. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. Homem não brinca com boneca. Claro que o homem, o pátrio poder hoje é dos dois. O homem tem que cuidar dos filhos. Não é só uma questão do feminino e do masculino. É uma questão que deve ser encarada as relações de uma maneira igual, de uma maneira livre, sem esse peso que muitas vezes, e eu chamo sempre a atenção, que não é só para a mulher. Claro, para a mulher sobretudo, porque ela é julgada sempre, muitas vezes ela é criticada, e a violência não é só uma violência física, é uma violência moral, é uma violência financeira, é uma violência psicológica, mas ela é algo também muito duro, um peso muito grande, eu acredito, para o universo masculino, que é cobrado muitas vezes pela sociedade para ter uma postura, muitas vezes dura, muitas vezes violenta, de não respeito às decisões, à autonomia, à liberdade feminina. Isso é muito ultrapassado. Isso é uma chaga da sociedade que deve ser superada muito, porque as relações, elas são livres, são autônomas, e acho que isso traz uma leveza para todo mundo. A doutora Andréia destacava para a gente os tipos de violência que uma mulher pode sofrer, e às vezes você que está acompanhando agora o Jornal de Picos, você mulher, você pode estar dentro de um relacionamento tóxico, abusivo, com um agressor, e você não consegue identificar essas características. Você vai conferir agora na sua tela os tipos de violência contra a mulher. E a doutora Andréia já antecipava para a gente. Violência contra a mulher de forma física. Quando isso acontece? Quando essa mulher é empurrada, ela recebe um chute, ela é amarrada, quando esse agressor bate nessa vítima. O que seria uma violência psicológica? Quando essa vítima, essa mulher, ela é humilhada, insultada, isolada, perseguida, quando ela sofre ameaças. Só que não para por aí. A gente tem outros tipos de violência, como você vai conferir agora, o tipo de violência moral. Quando essa mulher, ela sofre calúnias, injúria, difamação. Tem a violência sexual, quando essa mulher é estuprada. E aqui a gente coloca esse estuprada até mesmo quando a mulher ela não consente, quando ela é violada. Agora, recentemente, a gente trouxe um caso de um cantor em Floriano que ele acabou abusando de uma mulher enquanto ela dormia. É um caso de estupro. Essa mulher ela foi estuprada por esse homem. E a gente tem a violência contra a mulher de forma patrimonial, quando esse agressor, esse homem, não deixa essa mulher trabalhar, reter o dinheiro da vítima, destruir objetos ou ocultar bens.
E a gente encontra muito isso, né, doutora? Esse homem que, às vezes, ele tem tanto ciúme dessa mulher que ele não quer nem deixar que ela trabalhe. Isso. Essa mulher, ela quer ter uma liberdade financeira, ela quer ter o seu próprio dinheiro para custear suas despesas, para comprar algo para o filho, e ela teria essa condição de sair de casa, trabalhar, mas esse homem, ele faz de tudo, cria justificativas para impedir que ela trabalhe. E esse é um tipo de violência contra a mulher. Sim, previsto na lei e tipificada, né? E aí eu chamo a atenção de todos que estão nos ouvindo que há hoje mecanismo, você falou da Lei Maria da Penha, que vem sendo alterada, mas no sentido de evoluir. Então, a violência financeira e patrimonial, assim como a violência moral, que é injuriar uma mulher, também que às vezes a gente vê muito de forma quase que naturalizada nas relações, isso é crime. Né? Isso é tipificado na lei e pode ser objeto de uma reclamação junto à delegacia da mulher. Hoje nós temos no Piauí delegacias especializadas no combate à violência doméstica, inclusive aqui em Picos nós temos uma delegacia, funciona ali na delegacia geral, por trás do Premem, né? A delegada é a doutora Francineide, que são delegados e delegadas, no caso aqui a doutora Francineide Fontes, é especializada, ela tem treinamento especializado para fazer esse acolhimento da mulher, porque também é muito importante isso. Antigamente, antes da Lei Maria da Penha, antes dessa evolução, uma mulher que fosse, muitas vezes, prestar essa queixa, prestar essa reclamação de uma violência doméstica, muitas vezes não havia uma habilidade das autoridades que lhe atendiam, de forma que ela, ao invés de vítima, ficava como sendo questionada se era verdade ou se não era. E hoje não. Hoje há um treinamento, uma acreditação na história, no histórico que a mulher traz, no acolhimento das informações. É claro que isso é apurado, mas há um acolhimento nessa mulher que finalmente tem coragem. A gente diz finalmente porque muitas vezes a violência, a maioria das vezes, ela é aguentada silenciosamente. Então, quando uma mulher chega aí a uma delegacia, é porque realmente ela já rompeu e teve coragem de ir. E aí as autoridades estão preparadas para receber essa mulher. Você fala também, e aí eu peço desculpa por me alongar um pouco, mas são coisas que a gente tem que orientar. Essa reclamação pode ser feita também diretamente na própria Defensoria Pública, né? A gente tem hoje também um programa criado recentemente, agora em junho, pelo governo do estado. O que é isso, minha irmã? Que trata que cria protocolos de atendimento, de policiamento em bares e restaurantes, né, para acolher a mulher que é vítima, muitas vezes, de uma violência sexual, né? E isso é muito importante porque vai criando uma rede de proteção à mulher. A doutora falava sobre essa rede de proteção e é importante que essa mulher ela entenda que ela está, nesse momento, sendo colocada em um contexto de crime e que ela pode denunciar. De que forma? Através do telefone que está aparecendo agora no seu vídeo, através do 180. Você pode ligar nesse número e fazer sua denúncia. Vai ter uma pessoa do outro lado da linha para te escutar e principalmente te mostrar o caminho que você deve seguir para essa rede de apoio. A doutora Andréia falava também sobre a Delegacia da Mulher aqui de Picos, Delegacia de Proteção dos Direitos da Mulher de Picos. Ela fica na rua São Sebastião, número 1311, Canto da Várzea, Picos. E o telefone para contato da DEAN está aí no seu vídeo também, 994445002, e tem também o e-mail, o dean.picos@pc.pi.gov. O app Salve Maria também é um instrumento que é um projeto referência para todo o Brasil. Recentemente eu conversava com a delegada Eugênia Vila e ela falava sobre o quanto que o app aqui em Picos também tem notificado, registrado casos de mulheres buscando essa proteção. Você pode baixar Salve Maria em qualquer loja virtual, você vai baixar esse aplicativo e lá inclusive tem o botão do pânico.
quando você se sente ameaçada, quando o seu agressor ele já cumpre uma medida de afastamento e você observa que ele está se aproximando de você, você está se sentindo ali em risco, você pode entrar no aplicativo e apertar esse botão do pânico do aplicativo Salve Maria. Doutora, só para finalizar rapidinho, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, vocês têm algum instrumento, algum coletivo, algum conselho que possa também ajudar essa mulher que é vítima de violência doméstica a ela procurar a justiça, ela procurar uma forma de se proteger, denunciar esse agressor, a encontrar um amparo também no direito? Obrigado por essa pergunta, porque a gente termina esquecendo do dever de casa. A Ordem dos Advogados do Brasil, em primeiro lugar, ela aprovou uma súmula em 2019, em que qualquer advogado inscrito que tenha histórico de violência doméstica, ele pode ter negada a sua inscrição por falta de idoneidade. Idoneidade é um dos requisitos para que um advogado ou um bacharel em direito, após aprovado no exame da ordem, se inscreva na OAB como advogado, porque não é só a aprovação no exame da ordem, ele tem que ter também idoneidade moral, é um dos requisitos legais. E tem uma súmula que diz que pode ser objeto de questionamento de idoneidade o fato dele ter um histórico de violência doméstica. Esse é o primeiro recado que a Ordem dos Advogados do Brasil manda para a sociedade, é que não vai tolerar violência doméstica, nem mesmo em seus quadros, Segundo, toda OAB, tanto seccional como subseccional, tem uma comissão de mulheres advogadas. Aqui em Picos é presidida pela doutora Wislândia, uma advogada muito competente. Essa comissão das mulheres advogadas, ela faz, frequentemente, organiza palestras, encontros com mulheres, não só advogadas, mas mulheres de um modo geral, sobre esclarecimentos, sobre os tipos de violência doméstica, sobre as medidas legais que podem ser tomadas, que são palestras preventivas, né, da própria conscientização da violência doméstica, assim também como para advogadas. E é claro, a OAB é a Casa da Cidadania. Havendo um caso de violência doméstica, e aí eu coloco, além da delegacia, além da Defensoria Pública, além do telefone 180, que são especializados do Estado em atender os casos de violência doméstica, a OAB, através da Comissão da Mulher, está sempre aberta, está sempre disponível para atender os reclamos da sociedade, também nesse caso de combate à violência doméstica. Conversamos com a doutora Andréia Macedo, conselheira da seccional da OAB aqui no Piauí, trazendo informações para a gente sobre essa luta, para a gente colocar um fim nesses casos de violência contra a mulher. Doutora, queria agradecer a entrevista. Eu que agradeço. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos aí que nos acompanham.